Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós continuamos ainda o nosso propósito em relação à moral católica, né? Que ainda nos ocupa nesse dia de hoje, certamente, talvez, pelo menos o próximo também. Nós vamos entrar aqui no exame de consciência, né? Analisando um pouco cada um dos pontos desse exame de consciência, realmente numa perspectiva bem casuística, né? Que não é muito o ideal. Pode haver a tendência de reduzir a moral católica a isso, mas não esqueçam de tudo que a gente já falou, já tratou, em particular a moral católica como moral de virtudes, né? Não só como evitar o mal, mas dirigir-se ao bem, efetivamente. E dirigir-se ao bem de maneira estável, constante, né? Pelas virtudes, procurando as virtudes, depois tendo as virtudes, progredindo, avançando nas virtudes, né? Então a moral católica não é simplesmente uma moral proibitiva, né? Não fazer isso, não fazer aquilo. Não, é uma moral, em primeiro lugar, fazer o bem. Claro que o exame de consciência ele é necessário, importante e ajuda também não só a ver os pecados para uma determinada confissão, mas também a formar a própria consciência. Então nós vamos fazer isso reconhecendo também que hoje, né, nossas inteligências, infelizmente, muitas vezes mal formadas, então não basta dar o princípio para que a gente tire as conclusões, não, é preciso falar da coisa bem concretamente. É isso que nós vamos procurar fazer. Um breve parênteses antes da gente começar o exame de consciência, na verdade um parênteses, uma coisa muito relevante que eu gostaria de destacar também nessa perspectiva das virtudes. Bom, nós tratamos já das virtudes teologais, dentro das virtudes teologais tratamos da virtude de caridade. Eu gostaria de lembrar um aspecto da virtude da caridade. Lembrando também, na última aula, nós falamos da graça, né, como aquilo que nos une a Deus, que nos torna amigos de Deus, que nos torna gratos a Deus, né? Então esse aspecto que eu queria relembrar da virtude de caridade é que a caridade, né, para com Deus, para com o próximo, é um amor de amizade, né? Amor amitício, amor de amizade, que, né, seguindo os ensinamentos de Aristóteles, aperfeiçoados por São Tomás, esse amor de amizade, devemos dizer que é o amor mais perfeito que existe, né? O que caracteriza um amor de amizade? Primeiro, uma verdadeira amizade se baseia num bem honesto, quer dizer, no bem da virtude. Então não é um bem meramente útil que eu busco para alcançar outro, não, é um bem honesto em si mesmo. Tampouco o amor de amizade se baseia num bem deleitável, né? Simplesmente agradável aos meus sentidos ou às minhas paixões. Então a amizade se baseia num bem honesto. Esse é o primeiro ponto, né? Na virtude, em primeiro lugar. Depois, esse amor de amizade supõe a comunicação entre os amigos, né? Os amigos têm que estar em comunicação, falar-se, né?
Até porque, outro aspecto já desse amor de amizade, esse amor deve ser mútuo, né? E deve ser conhecido mutuamente. Então, para ver a verdadeira amizade, é preciso que os dois se amem de um amor de amizade e que isso seja conhecido de ambas as partes. Né? Então, a amizade, ela se baseia na comunicação de um bem. A verdadeira amizade se baseia num bem honesto. Depois supõe essa comunhão, essa contato entre os amigos, que seja um amor mútuo e manifesto de ambas as partes. E a amizade se caracteriza ainda pelo fato de que o amigo chega a buscar mais o bem do outro do que o seu próprio bem. É um amor que leva ao sacrifício pelo bem do outro. Como esse bem é um bem da virtude, claro que isso vai fazer bem para mim, né? Que me sacrifico pelo meu amigo também. Né? Uma coisa não vai se opor à outra. Esse amor de amizade, a amizade verdadeira baseada na virtude, inclusive é a única amizade estável. Né? Uma amizade baseada num bem deleitável, por exemplo, a amizade se baseia em comer pizza. Se um não gosta mais de comer pizza, vai acabar a amizade. Por isso, quando a gente se converte, é muito comum a gente perder vários dos nossos amigos. Porque a amizade se baseia num bem deleitável, muitas vezes pecaminoso mesmo. Está abandonando o pecado, né? O tal pecado, que era o bem que se tinha em comum ali, para sair para aqui, para acolá, etc. Então, abandonando isso, já não tem mais um bem comum entre os amigos. Então, a amizade vai desaparecendo. Né? Muito comum. Então, um bem útil. Depois, então, posso ter uma amizade legitimamente, né? Baseada num bem útil. Me aproximo de alguém, tenho um contato com alguém para conseguir uma outra coisa, com relação ao emprego, etc. Né? Sem ser completamente interesseiro, etc. Bom, consegui um emprego, depois essa amizade pode ir esfriando. Então, também não é uma amizade muito estável. Né? E nem é propriamente uma amizade. Lembrando, a amizade é aquela que se baseia na virtude. A amizade baseada na virtude, por sua vez, é estável, porque a virtude, por definição, é algo estável. Uma inclinação bem enraizada na alma para agir bem. Esse bem enraizado justamente quer dizer que não se perde de uma hora para outra, ou por um ato contrário à virtude. Se alguém realmente tem a virtude, para perder a virtude, são necessários vários atos contrários para mudar a inclinação. Não é? Então, a amizade se baseia num bem honesto, que é a virtude. Depois é preciso a comunicação. Se os amigos vão deixando de se falar, essa amizade vai efetivamente esfriando. Claro que também então tem que falar o tempo inteiro por WhatsApp, não é isso que nós estamos falando, né? Tem uma medida das coisas. Inclusive, eu tenho 500 amigos no Facebook, é uma mentira maior do mundo, né? Se você tiver 2, 3 amigos na sua vida, já é muito. A verdadeira amizade é uma coisa rara, porque se baseia na virtude, que é raro. Não basta simplesmente os dois terem virtude, além disso, é necessário que realmente se entendam, que consigam essa comunicação, etc. Então é uma coisa rara. Por isso a Sagrada Escritura diz, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né? Você encontrou alguém que está disposto a sacrificar-se pelo seu bem, pela sua virtude. Então é um grande tesouro. Então deve haver essa comunicação entre os amigos, esse amor deve ser manifesto, né? E até um sacrifício de si mesmo, né? Pelo bem do amigo. Nós vemos isso claramente na caridade, né? No amor que Deus tem por nós e no amor que nós devemos ter por Deus. Né? Se baseia qual é o bem comum, né? Entre nós e Deus, a própria vida divina. Não tem bem mais honesto do que isso. Né? Depois a comunicação, que se dá pela oração, pela união com Deus, também pelas obras, né? E Deus se entregando a nós mesmos, se revelando a nós, né? Na Sagrada Escritura, na tradição católica, né? Depois
a manifestação desse amor. Deus os manifesta de modo perfeito, em particular com a morte na cruz, né? Nós devemos manifestar pelas nossas obras, e Deus nos ama até o sacrifício da cruz, né? Mais uma vez. Então também nós devemos nos sacrificar por Deus, né? Então é um amor de amizade, né? Que é o amor mais perfeito que existe. Esse amor de amizade, então a gente já pensa logo só em amigo. Não, ele deve existir mesmo, por exemplo, entre marido e esposa, entre pais e filhos, mesmo entre padre e fiéis. Claro que ele vai revestir características diferentes também em cada caso, mas um amor que se caracteriza pelo bem honesto, pelo sacrifício, por essa manifestação legítima, né, ordenada em cada caso. Então isso é importante compreender. A caridade é um amor de amizade, né? Por isso também, se a gente vai diminuindo a prática da virtude, das boas obras, então nossa caridade vai esfriando, a amizade com Deus vai esfriando. Se não rezamos, se não nos mantemos em união com Deus, essa caridade também vai, essa amizade com Deus também vai se desfazendo, né? E assim por diante. Então, é um ponto importante que eu gostaria de assinalar com relação à caridade, né? E cai muito bem nesse momento em que a gente vai começar a ver o exame de consciência, para a gente se lembrar, mais uma vez, que a moral católica é uma moral das virtudes, o que não exclui isso daqui, né? Inclui isso daqui, que isso é contrário à virtude. Se eu quero praticar a virtude, tenho que evitar o contrário a ela, que é o pecado, né? Bem, então vamos entrar aqui nos mandamentos, nesse exame de consciência, que é o modo prático e relativamente simples de tratar da coisa. Nós vamos também dar alguns princípios, né, para poder entender melhor. Nosso objetivo é formar a consciência. Então, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Os pecados, nós vamos tentar também, ao falar de cada pecado, distinguir. É mortal sempre, é sempre venial, é mortal ou venial, dependendo de alguma coisa. Então, nós vamos tentar tratar desse modo. Então, os pecados contra o primeiro mandamento, né? Primeiro, a negligência na oração. Negligência na oração, bom, são as distrações voluntárias, poucas orações. Em geral, não passa de pecado venial, né? Lembrando que estamos falando de distrações voluntárias, que eu me entrego a essas distrações, eu não procuro combatê-las, né? Distrações involuntárias combatidas, embora possam durar, não interferem no mérito da nossa oração e nem são pecado, porque são involuntários. O pecado é algo voluntário, né? Quanto os santos, né, autores espirituais até dizem que, por exemplo, meditação, né, católica, em que você passa o tempo inteiro lá simplesmente combatendo a distração, é tão ou mais eficaz do que uma meditação que você fez sem distração nenhuma. Então, a distração involuntária combatida não tira o mérito da nossa oração. Bem, então, negligência na oração não costuma passar a princípio de pecado venial. Por outro lado, se ficar mais de um mês sem rezar, aí já seria um pecado mortal. Agora, quem vai à missa todo domingo já não passa mais de um mês sem rezar, né, por exemplo. Agora, ficar vários dias, né, sem rezar, justamente entra aqui na negligência na oração como pecado venial, né? Quando a gente diz pecado venial, lembrando, é o segundo maior mal que existe, não é? Pecado venial, então, tanto faz, não é nada disso. O segundo maior mal que existe, que vai nos dispondo ao pecado mortal, se a gente não procura combater seriamente o pecado venial. A ingratidão para com Deus pode ser grave ou leve, né? Depende o que é, ou a que se refere essa ingratidão, né?
Se é uma ingratidão que leva a uma blasfêmia, por exemplo, né? A falar uma injúria grave contra Deus, bom, vai ser uma ingratidão que é um pecado mortal. Em geral, a ingratidão com pequenas murmurações, pecado venial, né? Depois a preguiça espiritual. Então essa indolência, né, para fazer o que diz respeito à vida espiritual pode ser grave ou leve, dependendo sobre o que essa preguiça recai, dependendo também da consequência dessa preguiça. Se a preguiça leva a pessoa a faltar à missa no domingo, então essa preguiça é um pecado grave, né? Além do fato de faltar à missa, né? Se por causa da preguiça a pessoa deixou de rezar as orações do escapulário, um pecado leve, né? E o pecado não é nem deixar de rezar as orações do escapulário, que não são obrigatórias, né? Mas deixar de fazer isso por mera preguiça. Então, em geral, a preguiça espiritual é um pecado leve, a não ser que nos leve, nos conduza a omitir um ato gravemente obrigatório. Agora, a preguiça espiritual ela vai gerando vários outros vícios, né? Inclusive, quando a gente falou da preguiça com relação ao pecado capital, é justamente uma preguiça espiritual. Então, ela tem várias filhas que vão levando a outros pecados graves, né? Em seguida, o ódio a Deus ou à igreja. É um pecado gravíssimo sempre, é claro. Na verdade, é o pecado mais grave que pode existir, o ódio a Deus. É o pecado contrário à mais perfeita virtude, que é a virtude de caridade, do amor a Deus. Então, um pecado gravíssimo sempre, né? O ódio a Deus. Um pecado propriamente satânico, né? Depois, tentar a Deus, explicitamente ou implicitamente. Por exemplo, expondo-se a um perigo para a alma, para a vida ou para a saúde, sem causa grave, né? Colocar-se em ocasião de pecado, por exemplo. Então, se eu me exponho a um perigo grave sem causa proporcional para isso, já é um pecado grave. Porque não existe necessidade disso. Eu me exponho esperando que Deus faça a parte dele, enquanto eu não estou fazendo a minha. Então isso se chama tentar a Deus. Quando o demônio diz para Nosso Senhor se jogar do pináculo do templo, que os anjos iam pegá-lo, ia ser um grande triunfo, etc. Nosso Senhor fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não existe nenhuma necessidade de eu me jogar do templo. Para que Deus possa fazer então um milagre, um prodígio. Se eu me exponho a um perigo leve, né, para a alma, para a vida, para o corpo, então vai ser um pecado leve. Se é um perigo grave, vai ser um pecado grave. Seguindo, não se comportar adequadamente em uma igreja. Não fazer genuflexão para o Santíssimo Sacramento ao entrar e sair de uma igreja, por exemplo. Isso é uma desatenção, né? Um descuido, uma mera negligência. Ou preguiça, desleixo, em geral não passa de pecado venial. Se eu deixasse, por exemplo, de fazer uma genuflexão, né, por falta de fé ou por desprezo, seria um pecado mortal, né? Ficar conversando, né, falando na igreja sem nenhuma necessidade,
ou sendo uma necessidade proporcional, também um pecado venial. Né? Diga-se de passagem, né? Dentro da igreja a gente deve evitar ficar cumprimentando também as pessoas. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Fala depois, lá fora, não tem problema. Dentro da igreja, atenção completa para Deus. Né? Bem, excessivo apego a coisas, né? Criaturas, por exemplo, uma afeição exagerada a animais, certo fanatismo por esporte, ídolos de TV, música, cinema, né? Ou mesmo apego ao dinheiro, ao prazer, ao poder. Dependendo da natureza da coisa, pode ser grave ou leve. Né? Dependendo também até onde isso me leva. Eu faltei a missa que eu estava assistindo todos os jogos, até a missa do domingo que eu estava assistindo todos os jogos da Copa. Então é um apego gravemente desordenado. Né? Então, não querer ter filhos e ter apego aos cachorros. Né? Mas já seriam pecados mortais. Né? A idolatria, pecado gravíssimo, né? Adorar falsos deuses ou colocar uma criatura no lugar de Deus, né? Adorar uma criatura como se fosse Deus. Essa criatura pode ser de vários tipos, né? Satanás, a ciência, os ancestrais, o país. A idolatria sempre é um pecado mortal. Né? Superstição é atribuir poderes a uma coisa criada que não os possui. Eu fiz uma prova, eu estava com uma camisa verde, eu fui bem na prova. Então agora, todas as provas eu vou fazer com a camisa verde, que dá certo. A camisa verde não responde pergunta nenhuma, né, da prova. O que importa é saber se você estudou ou não. Né? Se além de ter estudado também, em primeiro lugar, se rezou ou não. Né? E fez a sua parte estudando. A superstição em si mesma é um pecado grave. Pela ignorância em geral que está envolvida, né? Pela ignorância que em geral está envolvida, não passa de pecado leve. Pegasse um objeto para ter sorte. Se a pessoa realmente tem consciência do que é, sabe o que está fazendo, é um pecado mortal. Bem, então a superstição, muitas vezes por ignorância das pessoas, não passa de pecado venial. Em seguida, o hipnotismo. Né? Primeira coisa no hipnotismo, é preciso ter muito cuidado, porque em geral, quem está envolvido com hipnotismo não tem bons princípios. Né? Em geral, muitas vezes envolvido com questões esotéricas, né? De magia, inclusive encarando o hipnotismo realmente como uma ciência oculta. Né? Bem, se não houver nenhum desses princípios, né, envolvidos, evidentemente com a permissão da outra pessoa, a princípio para ver a hipnotismo é preciso a permissão sempre da outra pessoa, né? Poderia ser feito em casos realmente graves, né? Uma necessidade séria, grave. Assim, sinceramente, bom, hipnotismo para tratar problemas psicológicos é uma coisa bem complicada. Você vai tratar um problema psicológico sem a pessoa estar consciente. Já existe até uma certa contradição. Bem, mas pode ser feito com causa proporcionalmente grave, né? Como uma anestesia pode ser feita com a causa proporcionalmente grave, porque a pessoa deixa de ter o uso da razão, né?
com o hipnotismo. Então a pessoa só pode deixar voluntariamente de ter o uso da sua razão por uma causa grave. Passar por uma cirurgia que realmente é importante, você recebe uma anestesia geral, tem uma causa grave. Bem, sem ter causa grave, seria pecado mortal. Se tiver esses outros princípios envolvidos, também é um pecado mortal. Então, uma coisa que, sinceramente, não recomendo, não. Depois, a adivinhação. Adivinhação que pode revestir vários modos, né? Pode ser procurando consultar diretamente o demônio, comunicando com o demônio, procurando uma comunicação com os mortos, chamada necromancia, né? Bom, todas as outras práticas falsas para tentar descobrir o desconhecido. Horóscopos, astrologia, leitura de mão, etc. Por mera curiosidade, eu vou citar alguns tipos de adivinhação. Oráculo, quando o demônio responde por meio de um ídolo. Pitonismo, quando responde por meio de bruxos, de adivinhos, de feiticeiros. Oniromancia, por meio dos sonhos. Aruspício, por meio das vísceras dos animais. Geomancia, pelas figuras que aparecem na terra. Hidromancia, pelas figuras que aparecem na água. Aeromancia, pelas figuras que aparecem no ar. Piromancia, pelas figuras que aparecem no fogo. Astrologia, observando o lugar ou o movimento dos astros. Auspício, observando o voo das aves. Augúrio, pelo canto das árvores. Então, tem todo tipo de modo, de adivinhação, que mais das vezes não serve para nada, A maioria é charlatanismo. Que o demônio possa revelar alguma coisa que nos é oculto, isso seria possível, Agora, consultar o demônio, o pai da mentira, tem que ser um pouco cego, Bem, é claro que é uma coisa gravíssima. Então, adivinhação, pecado mortal, em qualquer uma das suas formas. Então, procurar conhecer o futuro ou descobrir as coisas ocultas, por meios indevidos ou desproporcionais. Também pecado, a atribuição de importância indevida aos sonhos. Tem que ter muito claro, com relação ao sonho, qual é a nossa postura, A princípio, a gente desconsidera. O sonho pode ser uma junção de imagens completamente natural, coisa que a gente viu, ouviu, tudo que entrou na nossa alma pelos sentidos, que nossa inteligência também abstraiu e refletiu depois. Então pode ser uma junção completamente aleatória, com causas meramente naturais. O sonho pode vir de Deus, que evidentemente pode agir na nossa imaginação. Pode vir também do demônio, que pode agir na nossa imaginação. Então, como eu não sei qual a origem do sonho, então simplesmente não o considero. Então o sonho a gente procura esquecer e não ficar remoendo. Dependendo da importância que se dá aos sonhos, pode ser pecado grave ou leve. Bem, todas as práticas de magia, negra ou branca, tudo é magia, envolve o demônio. A magia branca é para o bem, então você está chamando o demônio para fazer o bem, está fazendo mal já, Então todas as práticas de magia, branca ou negra, ou feitiçaria, bruxaria, voodoo, essas coisas
existem, podem ter um certo efeito, inclusive permitido por Deus, na medida em que Deus permite, já falamos, quando tratamos do demônio lá atrás. Bom, tudo isso é pecado grave, né? Gravíssimo. Usar amuletos, trevo de 4 folhas, ferradura, figa, princípio pecado grave, né? Tudo isso. Bom, jogar com quadros Ouija, mesas giratórias, né? Pecado mortal. Espiritismo, invocar os mortos. É um pecado mortal também. Na maioria das vezes é charlatanice, né? Uma vez ou outra, pela permissão de Deus, o demônio também pode intervir. Então, o espiritismo também é um pecado grave. Ainda que seja pura charlatanice, a intenção da pessoa é essa, né? Invocar os mortos, falar com os mortos. Em seguida, nós temos o sacrilégio. Profanar ou tratar indignamente as coisas sagradas, né, de um modo geral. Como, por exemplo, os sacramentos, particularmente a Santa Eucaristia. Receber a Eucaristia, receber a comunhão em pecado mortal é um pecado de sacrilégio, é um desrespeito grande, né, uma ofensa grave a Deus, a algo sagrado. Pisar num crucifixo. Profanar ou tratar indignamente as pessoas religiosas, as coisas santas, como os vasos sagrados. A pessoa vai tomar um suco num cálice da missa, sacrilégio. Ou então, profanar ou tratar indignamente as estátuas, né? Ou ainda os lugares consagrados a Deus. Por exemplo, se a pessoa roubasse um cálice, além do pecado de furto, né, de roubo, haveria também um sacrilégio, né? 2 pecados mortais em um só ato, aí no caso. Bem, sacrilégio é receber um sacramento, especialmente a Santa Eucaristia, em estado de pecado mortal, né? Que a gente já mencionou. Ou então, confessar-se de um pecado grave sem estar arrependido, ou esconder, né, quer dizer, voluntariamente deixar de falar um pecado mortal na confissão. Não perdoaria nenhum pecado e seria um outro pecado grave. Seria um sacrilégio também receber a crisma ou receber o matrimônio estando em pecado mortal. Em seguida, a simonia, que é comprar ou vender coisas espirituais. Bom, já houve muito mais na igreja, né? Em outros tempos, embora também não duvido que haja hoje de modo mais desconhecido, não. Mas, então, por exemplo, se pagava para ser ordenado padre, bispo, né? Para receber algum benefício espiritual. Ou mesmo comprar realmente relíquias, por exemplo. Então, comprar ou vender coisas espirituais, pecado grave, né? Depois, uso profano ou supersticioso de objetos abençoados. Bom, pode ser leve, né? Pela ignorância da pessoa, pelas consequências. Pode chegar a ser grave também, né? A pessoa usa o meu escapulário, então eu posso pecar tranquilamente a minha vida inteira, que no final vou para o céu, né? Então você está usando um objeto que é para devoção a Nossa Senhora, para poder imitá-la melhor e praticar as virtudes dela, semelhando-se assim a Nosso Senhor, está usando isso para pecar e ficar no pecado. Bom, evidentemente nada garante que vai morrer com o escapulário, né?
Mas, bom, dependendo da malícia com que esse uso profano ou supersticioso dos objetos abençoados é feito, pode também chegar a ser um pecado grave. Grave igual a mortal, lembrando. Materialismo prático, né? Então, ir vivendo na prática, como se precisasse somente das coisas materiais e desejar somente essas coisas materiais, né? Também um pecado grave. Humanismo ateu considera facilmente que o homem é um fim em si mesmo, né? Com supremo controle sobre a sua própria história, completamente autônomo. A autonomia do homem diante de Deus, um pecado grave, um pecado mortal. O ateísmo em geral rejeita, nega, duvida da existência de Deus. Também pecado grave, claro. Agnosticismo, que pode ser que Deus exista, pode ser que não, ou então Deus existe, mas não cuida da gente, não se preocupa com isso. Um ser transcendental, mas incapaz de se revelar, de nos governar. Então, o agnosticismo também é um pecado grave, né? Bom, a gente até podia incluir aqui, né, um certo panteísmo, a divinização de todas as coisas, né? Esse panteísmo que permeia um pouco esse ambientalismo, né, completamente irracional que a gente vê nos nossos dias. De um modo geral também, poderia falar sobre a gnose, né, o gnosticismo. Quer dizer que o homem tem Deus dentro de si mesmo. Bom, a gnose nas suas decorrências vai levar a várias práticas aqui, né, de adivinhação, de esoterismo, etc. Bem. Pecados contra a fé. A dúvida voluntária de algum artigo da fé. Quem duvida voluntariamente, na verdade, já perdeu a fé. Coloca em xeque a autoridade de Deus. Uma coisa, surgiu uma dúvida aqui, que eu procuro resolver, etc. Outra coisa é eu ficar alimentando essa dúvida. Então, uma dúvida voluntária já é um pecado contra a fé. É um pecado mortal. Se surge uma dúvida involuntária, surgiu uma dúvida, uma questão, eu procuro resolver com tranquilidade. Em primeiro lugar, fazendo atos de fé, né? Depois, com a alma tranquila, a gente procura solucionar essa dúvida de modo adequado. Ignorância deliberada das verdades da fé que devem ser conhecidas. Bom, claro que isso depende um pouco também da instrução que a pessoa recebeu, da capacidade dela. Mas se eu ignoro por culpa própria uma verdade que eu posso conhecer, é também um pecado grave. Falar contra uma doutrina da Igreja Católica, se é uma doutrina infalível, uma doutrina constante, né, ensinada constantemente na Igreja, é um pecado grave, certamente.
Depois, negligência em se instruir na fé segundo o próprio estado. Pode ser grave ou leve. Depende sobre o que essa negligência recai, qual o resultado dela. Para um católico estudado, por exemplo, não saber da Imaculada Conceição, da Assunção, é um pecado grave. O católico que mora na roça, muito bem disposto, mas que tem uma missa 2 vezes no semestre, que não pôde fazer muito bem uma catequese, que não tem muita noção do que é a Imaculada Conceição, então não haveria nem pecado, propriamente, seria uma ignorância invencível quase. Né? Bom, então essa negligência se instruir na fé segundo o próprio estado pode ser grave ou leve. Se isso me leva a ignorar uma verdade que eu devo, uma verdade de fé, né? Realmente que eu devo conhecer, então seria um pecado grave. Credulidade imprudente ou excessiva credulidade. Dar crédito a revelações privadas muito facilmente. Ou acreditar em revelações privadas que foram condenadas pelas autoridades legítimas da Igreja. Se essa credulidade excessiva, essa credulidade imprudente, for por ignorância, não costuma passar de pecado leve. Mas dependendo do que é, se é uma coisa já condenada pela Igreja, ou que se opõe claramente à doutrina da Igreja, vai ser um pecado grave. A gente até pode acrescentar aqui também uma excessiva importância a aparições mesmo aprovadas pela Igreja. Basear toda a vida espiritual numa aparição, ainda que aprovada pela Igreja. Tem sentido, né? Até porque a aparição privada não existe nem obrigação de aceitar. Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual já está contido na revelação, na Sagrada Escritura, na tradição, né? E no ensinamento do magistério. As aparições privadas podem nos ajudar, né? Ou colocar em maior relevo uma dessas verdades. Então também esse exagero com relação a aparições aprovadas pela Igreja. Bom, apostasia, o abandono completo da fé, um pecado mortal, evidentemente. A heresia, negar uma ou algumas verdades da fé, pecado mortal. O indiferentismo religioso, acreditar que uma religião é tão boa quanto as demais, ou que todas são boas, ainda que haja uma que seja melhor do que a outra. Que todas as religiões são verdadeiras, agradáveis a Deus, e que se é livre para aceitar ou rejeitar uma ou todas as religiões. O indiferentismo religioso é um pecado gravíssimo contra a fé, né? É comum à direita e à esquerda um certo indiferentismo religioso, que pode revestir-se de diferentes modos, né? Pode ser simplesmente, no fundo é o mesmo Deus e a gente convive com as nossas diferenças, né? Que é uma coisa muito comum de se ouvir hoje. Ou pode ser também uma coisa mais refinada, né? No fundo tem só uma religião perene, conhecida somente de alguns iniciados, né? E essa religião se manifesta exteriormente por meio de símbolos nas diferentes tradições religiosas. É outra forma de fazer ecumenismo. Dizer que todas as religiões são boas, que elas significam todas, no fundo, a mesma coisa. É o erro gravíssimo do perennialismo, muito em voga nessa direita que surge, né, no Brasil e no mundo inteiro, né? E não é nem propriamente de agora, né?
Já Dom Lefebvre, nos anos 80, chamava a atenção para esse ponto, né? Que essa direita esotérica queria se infiltrar nos meios católicos. Eles vão dizer então que justamente tem uma religião perene, uma tradição perene, por isso eles chamam também tradicionalista. Por isso que não é muito bom ficar, sou católico tradicionalista. Pode significar várias coisas. Inclusive o erro do tradicionalismo perennialista. Então, nós somos católicos, apostólicos romanos, né? Ponto. Esse pessoal vai onde, justamente? Vai naquelas formas mais tradicionais. Então, no catolicismo, eles vão vir à missa tridentina. Então, a gente tem que se defender. Bom, em seguida, ler ou fazer circular livros ou escritos contrários à crença ou à prática católica, de tal modo que a fé própria ou alheia é comprometida. Então, um pecado também grave contra a fé, né? Bom, claro que às vezes em razão do próprio ofício, né, é preciso ler alguma coisa que vai contra a fé, mas é preciso estar preparado para isso, não é qualquer um que pode ler qualquer coisa, né? Sou um estudante de história, católico, já tenho uma boa ideia das coisas, vou precisar ler, por exemplo, o Marx, para ver como é que ele entende a história, Hegel, etc., e compreender bem esses autores até para poder refutá-los, né? Mas antes de ler essas coisas, é preciso se formar no que é correto, em primeiro lugar. Antes de estudar o erro, convém ter uma formação já na verdade, né, no que é correto. Então, na faculdade, se tiver que ler Karl Marx, por exemplo, é preciso se formar no assunto, saber o que diz a igreja, né, uma boa filosofia, para depois fazer esse tipo de leitura. Depois, caso perceba que ao ler tem começado a se convencer daquilo, né, o que tem fraquejado, então é preciso deixar a leitura de qualquer jeito. Bem, ouvir música cuja letra é contrária à religião católica, né, contrária à fé, inclusive é um pecado mortal também. A gente vai se divertir com algo que é contrário à fé, né? Imagine there is no heaven, there is no religion, etc. Então, imagine que não tem o céu, que não tem religião. John Lennon. Então, ouvir música cuja letra é contrária à fé, né? Então, ouvir essa música por divertimento, voluntariamente, é um pecado mortal também. A gente não tem que ter em mente que a gente não pode se divertir enquanto Deus é ofendido, né? Enquanto nós mesmos estamos nos matando espiritualmente. É uma contradição. Está se divertindo e rindo, ao mesmo tempo a gente está comprando a nossa passagem para a condenação eterna. Permanecer em silêncio quando questionado sobre a própria fé é um pecado grave quando se trata da autoridade legítima que questiona. Uma dada situação, pode ser que eu veja que seja mais conveniente não falar nada. Eu posso também negar, né? Mas posso não falar nada, como Nosso Senhor diante de Herodes, para não jogar pérolas aos porcos. Mas se é a autoridade legítima que pergunta, vem alguém do Estado e pergunta se é católico, sou obrigado a responder. Porque essa autoridade tem direito a conhecer, a saber disso. Bem, tomar parte em culto herético ou cismático, um pecado grave. Não posso nunca participar ativamente de um culto não católico. Cantar, ler, fazer a leitura,
ou qualquer coisa que seja. Em casos específicos, por motivos civis, é possível participar passivamente. Morreu um colega de trabalho que era protestante, eu posso ir lá no culto, né? Eu não estou indo por um motivo religioso, estou indo por um motivo civil, né? Consideração para com o falecido, e lá me porto passivamente. Posso até me levantar junto com os outros, sentar junto com os outros, mas não posso tomar nenhuma parte propriamente nesse ato, né? Ouvir a pregação de um ministro de falsa religião, a princípio também é um pecado mortal, pelo perigo que pode representar para a nossa alma, né? Aderir ou apoiar grupos maçônicos, né, outras sociedades proibidas. Quando a gente fala de maçonaria atualmente, não é só a maçonaria que tem esse nome, né? A maçonaria é qualquer sociedade secreta que age, né, conspira contra a igreja. Não se trata de teoria da conspiração, melhor, se trata de teoria da conspiração, não teoria, mas de fato, de conspiração contra a igreja, claramente atestada ao longo da história, mesmo afirmada pelos papas, né? Quando a gente vê, bom, não só atualmente, até porque seria um pouco mais fácil, né, com todos esses meios de internet, televisão, etc., ter uma ação mais ou menos que converge a um ponto único, né? Mas mesmo antes disso, a gente pega o século XVIII, século XIX, a gente vê que em toda parte as sociedades vão convergindo para o mesmo ponto. Tem que ter um princípio comum, né? Ou mais ou menos comum nisso daí. Bem, então quando a gente fala de maçonaria, qualquer sociedade secreta, né? Com nome conhecido ou desconhecido, né? Que age contra a igreja. Agora, uma sociedade secreta que não age contra a igreja, secreta para quê então? Nosso Senhor nada ensinou de oculto, né? O Senhor, a gente falou já lá atrás também, não tem nenhum ensinamento esotérico, né, escondido só para um grupo. Claro, ele escolheu 12, ensinou principalmente esses 12, mas dizendo para os 12 espalharem para o mundo inteiro, né? Que vos falei aos ouvidos, pregai sobre os telhados, né? Então, teosofia, Rosa Cruz, qualquer coisa, demoler, né? Lembrar também, né, que Rotary e Lions, que a gente vê na entrada de toda a cidade, é curioso também, né? Chegar na cidade, está lá, Rotary, Lions, seja bem-vindo à cidade e tal. Rotary e Lions são as portas, né, para essa sociedade secreta, né? Então também não se deve fazer parte deles, né? E lá já tem todos os princípios da maçonaria, né? Quando se vai destacando lá dentro, então vai ser chamado para outros círculos, né, das sociedades secretas. Então, aderir ou apoiar essas sociedades secretas, né, é um pecado mortal também. Já não é mais excomunhão, tá? Já foi. E com o novo Código de Direito Canônico não é mais excomunhão, mas é um pecado mortal. Inclusive, depois do Concílio Vaticano II, né, muito se falava que já, os tempos mudaram, já não havia mais oposição entre a maçonaria e a igreja, né, que se tinha chegado em princípios comuns, etc. Então, foram os bispos alemães fazer um estudo sobre os princípios da maçonaria e os princípios de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Igreja Católica. A conclusão dos bispos alemães, eu destaco bem alemães, foi de que era completamente incompatível, impossível ser maçom e católico ao mesmo tempo.
E a condenação foi reiterada, né, no novo código, com uma pena, bom, tirando a pena de excomunhão, mas deixando claro que é proibido, né, e é um pecado mortal. Bem, pecados contra a esperança, né? Ainda dentro do primeiro mandamento. O desespero da misericórdia de Deus, que é desistir de toda a esperança de salvação, né? Desistir também dos meios necessários para ser salvo. Então a pessoa acha que não tem jeito, né, de salvar-se, que é impossível, ou que Deus não dá as graças, ou que é impossível que ela seja fiel às graças de Deus. Agora, não confundir o desespero com um mero sentimento de desânimo, né? Nossa, é difícil, talvez não consiga. Não, o desespero é uma coisa voluntária, né? Realmente não consigo, é impossível, né? É um pecado mortal. É colocar a nossa fraqueza acima da misericórdia e da onipotência de Deus. Então, a salvação é possível. Pois a falta de confiança, né, no poder de sua graça para nos apoiar nos apuros ou na tentação. Bom, poder ser grave ou leve, né, dependendo dessa... Que falta de confiança é essa, né? Às vezes as pessoas falam algumas coisas assim levianamente, sem prestar muita atenção, né? Mas que se a gente para pensar um pouco, no fundo são graves, né? Talvez não seja quando a pessoa fala porque ela não se dá conta da gravidade, mas Deus não vai me ouvir mesmo? Então não, se a gente faz a nossa parte, procura rezar bem com aquelas condições, Deus vai nos ouvir. Se a gente diz, Deus não vai me ouvir mesmo, como se Deus fosse cruel, né, ou indiferente às nossas misérias, é uma ofensa a Deus daí, séria, né, se a gente para e pensa com calma. Não recorrer a Deus e aos santos no momentos de tentação, em geral, um pecado leve, né? Se é uma tentação grave, não recorrer a Deus, mas é um pecado grave. Bem, nenhum desejo de possuir a felicidade eterna no paraíso, né? Nenhum desejo da vida eterna. Esse desejo não é sentimental, hein? É da vontade. Eu quero ir ao céu, quero ver Deus face a face. Não é um ficar sonhando acordado, não. Se realmente não há nenhum desejo, seria um pecado grave. No fundo, não quero o céu, não quero estar unido a Deus definitivamente, preferindo essa vida aqui. Pois ainda contra a esperança, o pecado de presunção, né? Esperar a salvação sem a ajuda de Deus, preciso de Deus para me salvar. Ou então, assumir que Deus vai me perdoar sem que eu precise me arrepender, fazer nenhum esforço. Esperar o céu sem o mérito, né? Sem as boas obras. Então, se realmente eu penso, vou pecando aqui, no final Deus vai me salvar. Então, um pecado grave, né, de presunção, um pecado mortal. Presumir da misericórdia de Deus ou na suposta eficácia de certas práticas de piedade para continuar no pecado, né? Já falamos disso também. Se eu uso isso para ficar num pecado mortal, mas é um pecado grave, né? Eu uso minha medalha, eu faço minha novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, então eu posso ficar no pecado grave, sem problema que Deus vai me salvar. Então, o pecado grave, né, de presunção, pecado mortal.
É um pecado grave. Eu faço minha novena, eu fico no pecado leve, eu não vai considerar não. Aí é um pecado leve. Bom, recusa de qualquer dependência de Deus, que entra naquela autonomia, né, que a gente já falou, então pecado mortal também. Bem, os pecados contra a caridade, para a gente concluir essa primeira parte. Não fazer um ato de caridade em intervalos regulares durante a vida, particularmente em momentos de necessidade. Inclusive, a gente pode ampliar isso aqui também para os atos de esperança e de fé, né? Quando necessário, ou ao menos com alguma regularidade na vida. Não fazer um ato de caridade pode chegar a ser um pecado mortal, se fazer esse ato de caridade é necessário para evitar um pecado mortal. Estou com sérias tentações de ódio a Deus, por exemplo, por algum motivo qualquer, ou simplesmente sem motivo mesmo. Uma tentação do demônio que surge do nada e veemente, intensa, duradoura. Se eu não reajo fazendo um ato de caridade, então pode ser um pecado mortal. Egoísmo, alguém que se preocupa somente consigo mesmo, né? Bom, o princípio é pecado venial, né? A não ser que a pessoa esteja tão centrada em si mesma que isso a conduz a faltar gravemente para com o próximo. Pensamentos deliberadamente, quer dizer, voluntariamente revoltosos contra Deus, pecado mortal. Pessoal, deliberadamente, né? A jactância, que é o orgulho do próprio pecado, né? O alardear o próprio pecado, então você está se alegrando com o que ofende a Deus. É o gaudium pravum, né? Que a gente viu na aula passada, alegrar-se com o pecado passado. É cometer o pecado com a mesma gravidade que se estivesse cometendo o pecado. Então vai ser grave ou leve, dependendo do pecado com que a gente se alegre. Violar a lei de Deus ou omitir boas obras por respeito humano. Então é fazer algo ruim ou deixar de fazer algo que eu devo fazer por medo de desagradar o próximo. Será pecado grave ou leve, dependendo do que eu fizer ou do que eu deixar de fazer. Recebi umas visitas em casa, de surpresa, no domingo. Não tive coragem de falar para elas que eu vou à missa no domingo e não fui à missa. Então, pecado grave por respeito humano. Deixei de fazer minhas orações antes das refeições, porque estão ali os colegas do trabalho, que, né, tenho vergonha, etc. Bom, pecado leve, né? Se deixou de fazer realmente por esse motivo, né? Simplesmente por respeito humano. Bom, seguida, impaciência diante das adversidades e provações, né? A princípio é pecado venial, né? A não ser que seja uma impaciência realmente revoltada com Deus, né? Não é que Deus deixe isso acontecer, isso é injusto, isso é cruel, isso é uma coisa grave. Às vezes as pessoas também falam assim, nossa, será que eu mereço isso? Já é uma afronta enorme a Deus, né? Então, essa impaciência diante das adversidades e provações, a princípio pecado venial, né? A não ser que a impaciência leve a pensamentos revoltosos contra Deus, a uma blasfêmia, ou a um certo rancor contra Deus, né?
Tem gente que tem a capacidade de ficar magoado com Deus. Né? Eu rezei e Deus não me atendeu. Então continua rezando. Vai ser bom para você. Deus sabe o que está fazendo. Então vê se está rezando direito. Não está achando que Deus é obrigado a te dar, talvez, né? Com certo orgulho, etc. Então, todas as contrariedades e adversidades da vida, a gente deve ver a mão da providência, que governa perfeitamente, sabiamente, todas as coisas, né? De forma que isso possa redundar para a maior glória dele, e mesmo de modo que a gente possa tirar proveito para a nossa alma. Então, já no primeiro mandamento, né, a gente percorreu vários pecados contra a fé, a esperança e a caridade. Né? Pegar o esquema lá das virtudes, vocês vão ver uma boa equivalência entre vários pontos. Né? Bem, nós fazemos aqui então nossa breve pausa. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em Jesus de Praga, Abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.